Amém, igreja? Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que é membro nosso e para você que nos visita também. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a nesta manhã, ao culto desta manhã. Que Deus fale ao seu coração de maneira especial nessa última série, nessa última palavra da série Sprint. Acelere no propósito antes que o tempo passe ou acabe. Amém? Antes de entrar na palavra, eu esqueci de passar para o pastor. Homens da igreja, eu tenho um compromisso com você, você tem comigo, e nós temos um compromisso com Deus no sábado que vem, dia 28 às 18 horas. Nós vamos fazer uma reunião de oração aqui poderosa. E eu separei alvos específicos, peculiares, a nossa missão de cabeças do lar, pais, maridos. Vamos fazer um período de oração forte aqui, juntos como homens da igreja. Então você que não tem nenhuma programação, não tem nenhum compromisso, no sábado que vem às 18 horas, aqui em cima, lá embaixo vai estar acontecendo a rede de jovens, e nós homens estaremos aqui orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, empresas, vida financeira, alvos muito importantes. Amém? Quer falar alguma coisa, Robin? Colocou aqui meu banner. Ok. Quando eu fui preparar essa série, o pastor me passou o tema, e a gente começou a orar, eu comecei a orar pedindo para Deus me dar 3 palavras. São 3, né? No sábado, no domingo que vem é outra palavra, porque o culto é um culto evangelístico, então a gente muda. E Deus me mostrou 3 áreas para ministrar, que Ele queria falar com a igreja. A primeira foi a questão do relacionamento com Deus, comunhão com Deus, foi a nossa primeira palavra. Domingo passado falamos da área familiar, né, o contexto familiar, como nós precisamos acelerar dentro da nossa casa, a respeito de um monte de coisas que precisam ser resolvidas e às vezes são proteladas, e a gente vai jogando para frente, e o diabo vai agindo, o diabo vai entrando, e a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Então, domingo passado falamos em darmos esse sprint dentro de casa. Se você não estiver bem dentro da sua casa, meu irmão, esquece todas as outras áreas, esquece. A principal é essa, você tem que estar bem primeiro com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Depois as outras coisas vão se encaixando, o próprio Deus vai agindo e movendo, porque Ele prioriza a família, Ele prioriza o lar como célula principal, ok? E a outra área que Deus colocou no meu coração para ministrar à igreja, para que possamos também acelerar, é a área financeira. Então o tema da nossa palavra hoje é dando um sprint ou acelerando na vida financeira. Então eu creio que a partir de hoje você vai sair daqui e em nome de Jesus, esta é a minha oração, você vai viver um tempo novo nesta área da sua vida. Em nome de Jesus. Uma área tão importante, tão sensível, tão resistida por muitos, tão polêmica, tão confundida, tão ignorada nos púlpitos. Muitas igrejas não ensinam sobre isso, não falam sobre isso, e os crentes estão dentro da igreja sofrendo, desanimados, cansados, por causa de problemas financeiros. E a Bíblia fala muito a respeito desse assunto, e Deus deseja muito que você seja abençoado, feliz, próspero, realizado nesta área. Então hoje nós vamos fechar falando deste assunto, ok? Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai me usar apenas como canal e vai falar ao teu coração. Então abra desde já o seu coração e deseje receber tudo aquilo que a gente vai ministrar aqui nesta manhã, ok? Dando um sprint ou acelerando na vida financeira é o tema hoje. Irmãos, o diabo não quer você próspero. O diabo não quer ver você feliz nesta área. O diabo não quer ver você realizado na sua vida financeira. O diabo quer te enganar. O diabo quer prender essa área da sua vida. O diabo quer te fazer pisar no freio. Ao invés de pisar no acelerador, ele quer que você pise no freio. Que você fique parado, estagnado, que você viva na média, que você fica na superfície da coisa e não conheça a verdade a respeito do assunto. O diabo quer isso.
Então eu quero começar a palavra passando essa verdade para você. Você precisa entender isso. O diabo não quer que você obedeça os princípios da palavra de Deus relacionados ao assunto, finanças, área financeira. O diabo não quer. O diabo tem interesse em te anestesiar e você viver uma vida cristã ignorando todos os ensinos bíblicos relacionados a essa área. É isso que o diabo quer. Pesquisas apontam, olha o que eu coloquei aqui, olha o tanto que isso aqui é sério. Entre os evangélicos, média de 50% somente cumprem o princípio do dízimo. Vai prestando atenção nesses dados aqui. Média de 50% apenas, dentro da igreja, de maneira geral, qualquer igreja que você for evangélica, média de 50% cumpre o princípio do dízimo. E desses 50, 30% são verdadeiramente fiéis. São aqueles que começaram um dia, se converteram nesta área um dia, o bolso dele se converteu um dia, Deus tocou no coração dele, ele teve revelação da palavra, ele começou a ser fiel e nunca mais parou. Ele é constantemente fiel, ele não falha. Pode estar bem ou mal, esse mês apertou, ficou difícil. Não, ele é fiel independente das circunstâncias. Mas esse grupo, dentro dos 50% que são fiéis, é só 30%. 10% dentro desses 50% estão na categoria pula-pula. Qual que é essa categoria? Aquele que dá o dízimo um mês, falha 2, dá um dízimo um mês, falha 3, dá o dízimo uma vez no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Então 10% estão na categoria. E os outros 10%, para fechar os 50%, estão na categoria dos esporádicos. Ele dá o dízimo de vez em quando ele sente vontade. Não tem compromisso nenhum com esse princípio da palavra. Princípio das primícias, falei do dízimo. Primícias. Entre 5% e 10% somente cumpre esse princípio dentro da igreja. Então, olha o tanto que está diminuindo. 5% e 10% cumpre o princípio das primícias. Princípio bíblico, a gente ensina muito aqui na igreja. Já falamos e ensinamos muito. Ofertas. Com relação às ofertas, média de 60% dos crentes conseguem ofertar. Pastor, por que esse grupo das ofertas voluntárias é maior? 60%. O dízimo 50%. Primícia entre 5 e 10, e as ofertas voluntárias, média de 60%. Porque muitas pessoas trocam os outros dois princípios por esse. Entendeu? Eu dou uma oferta voluntária, então eu não preciso cumprir o princípio do dízimo ou das primícias. Eu já oferto. Deus recebe as minhas ofertas voluntárias, eu dou elas quando eu quiser, quando Deus me toca. Então, dízimo e primícias, eu estou em paz. Só que isso é um grande engano do diabo. Porque dízimo e primícia são ordenanças bíblicas, princípios bíblicos. Ordenança e princípio, o que você tem que fazer? Obedecer, cumprir. Ofertas voluntárias, não, o próprio nome já está falando. Você dá se quiser e dá o quanto você quiser, quando Deus te toca. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que se esconde por detrás desse engano maligno aqui. Por isso que esse grupo das ofertas, ele é maior. Agora eu pergunto, por que será, irmãos, que esta área é tão atacada pelo diabo? Por que as pessoas resistem tanto nesta área da sua vida? Por que é tão difícil acelerar nesta área? Por quê? Eu te respondo, são 3 razões. Primeiro, porque Deus diz que existe uma relação direta entre o nosso tesouro e o nosso coração. A Bíblia diz isso. Então, por isso que essa área é uma área tão resistida. Por causa disso aqui, a primeira razão. O nosso coração e o nosso tesouro, eles estão interligados. Existe uma relação direta. E a Bíblia diz que aonde está um, o outro também está. Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos repetir isso? Mateus 6:21. Diga comigo, junto comigo. 1, 2, 3. Porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. É a Bíblia que está dizendo. Então está vendo por que o diabo ele é inteligente, ele é esperto, e ele quer atacar as pessoas nessa área? Porque ele sabe que mexendo no dinheiro da pessoa, ele mexe no coração. Segunda razão, Deus diz também que não tem como servir ele, o Deus verdadeiro, e servir o dinheiro, os tesouros, um Deus falso, que a Bíblia chama de Mamon. A palavra riquezas na Bíblia, no original, é Mamon, é um falso Deus, que aprisiona as pessoas nesta área, que engana as pessoas nesta área. A Bíblia diz isso também, Mateus 6:24. Vai anotando aí, eu vou lendo para você. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como, a Bíblia está falando que é impossível. Então deixa eu te falar um negócio que talvez te choque, mas é para te impactar mesmo. O objetivo é esse. Quando Deus fala isso, Deus está falando que não tem como você tentar, porque é isso que muita gente faz. Não tem como você tentar servir os dois aí dentro do seu coração. Não tem como. O que Deus está falando aqui é que é um ou outro. Conclusão lógica. Se você não serve o Deus verdadeiro, automaticamente, naturalmente, você serve o Deus falso. Sou eu que estou dizendo ou está aqui na Bíblia? Está aqui na Bíblia. Então não tem como você ficar dividido nessa área da sua vida. Hoje a palavra, eu não quero ler aqui referência sobre dízimo, primícia e oferta e falar, irmãos, vocês têm que cumprir, irmãos, isso aqui a Bíblia está falando, vocês têm que obedecer. Não, isso aí você está cansado de saber. Da verdade bíblica a respeito do assunto, o que a Bíblia fala, a gente fala todo domingo sobre isso, já ensinamos muito sobre isso. Então o objetivo meu hoje não é, ainda que eu vou ler esses textos daqui a pouco, mas o propósito da palavra é te fazer entender o quanto você está perdendo de Deus, não alinhando a sua vida nessa área com a palavra. Esse é o meu objetivo. É te fazer pensar, refletir o quanto você está entristecendo a Deus, com a sua vida paralisada nessa área, simplesmente por uma decisão pessoal sua, enganosa, influenciado pelo diabo, através dos canais dele. Esse é meu objetivo. Então nós vamos entender isso hoje aos poucos. Se você, pastor, tá bom, então como é que eu faço o teste para mim saber se eu sirvo o Deus verdadeiro ou o Deus falso? É fácil, é simples. Quem serve o Deus verdadeiro nesta área, ele cumpre os princípios, ok? Correto? Eu creio, eu tenho revelação, eu vou obedecer. Amém, Ed? Pronto. Eu crio um dia, eu entendi, eu abri meu coração, eu vou cumprir o princípio, eu vou obedecer. Então você serve o Deus verdadeiro. Pastor, eu não cumpro os princípios nessa área. Então você serve o Deus falso, que eu acabei de falar o nome dele aqui, Mamon. O teste é simples, irmãos. O teste é esse. Não tem outra forma de você saber isso, fazer essa autoanálise. É muito simples. Deus está falando, ou você serve um ou você serve outro. Se você der um pouquinho que seja só de devoção para o Deus falso, Mamon, eu não estarei aí. Eu não tenho compromisso com você. Agora, se você entregar total devoção a mim, pronto, eu estou com você para te abençoar. Então o teste é esse, é simples. Cumprir os princípios, estou em aliança com Deus que é dono do ouro e da prata. A promessa vai se cumprir na sua vida, porque cumprir o princípio, a promessa vem logo em seguida como resultado. Não cumprir o princípio, como é que você quer ser abençoado? E pior que tem gente assim na igreja, está cheio de gente assim na igreja. Eu não quero cumprir o princípio, mas as bênçãos eu quero. Deus abra as portas, Deus me aumente meu salário, Deus me enriqueça, Deus me dê provisão para comprar isso, comprar aquilo. Deus, eu desejo isso. Não, você só vai ter parceria, sociedade com Deus para desfrutar das bênçãos que Ele prometeu se você cumprir o princípio que Ele estabeleceu.
Simples. Não tem dificuldade em entender isso. Terceira razão. Isso aqui para mim é a mais séria. Deus diz também que quando uma pessoa não tem essa área da vida resolvida, alinhada com a Bíblia, olha o que acontece. Ela sofre de muitos males, muitas tentações. Ela cai em ciladas. Pastor, mas como assim? Uma coisa está ligada à outra? É o que a Bíblia está falando. Eu sofro de muitos males? Eu vou ser tentado? Eu vou cair em cilada? É o que a Bíblia está dizendo. Está aqui, eu vou ler para você o texto. Se você não tem essa área alinhada com a palavra, é isso que acontece. Concupiscências insensatas e perniciosas. E vai agravando a coisa. A sua fé é enfraquecida. Meu Deus. Aliás, a Bíblia diz que alguns com esse problema chegam a se desviar da fé. Ou seja, sai da igreja. Se distancia de Deus. Irmãos, esse negócio de não ter a área financeira resolvida com Deus afeta a sua vida espiritual. Você já pensou nisso? Isso é muito sério. Se você não tiver essa área da sua vida alinhada com a palavra, a sua fé é enfraquecida. Quantas pessoas não saem da igreja por causa disso? Você conhece talvez alguns. Quantas pessoas não vêm na igreja num dia desse aqui, ou numa pregação sobre esse assunto, e ele nunca mais volta na igreja, nunca mais. Para você ver o coração da pessoa como é que é. Então, se você não tem essa questão, essa área resolvida, se você não decidir hoje acelerar nesta área, dar um sprint nela, eu tenho uma notícia triste para te dar. A sua vida espiritual, a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus será comprometida, se já não está. Pastor, me mostra na Bíblia. Vou te mostrar. Me ouça aqui somente e não perca a sua atenção. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Ora, os que querem ficar ricos, ou seja, os que amam o dinheiro, servem a Mamon, eles caem em tentação, eles caem em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. É coisa ruim que acontece na vida da pessoa por causa disso. As quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dentro da igreja, crentes, porque está falando aqui que eles se desviaram da fé, então eles tinham fé. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu tenho certeza que você não quer viver isso para a sua vida. Misericórdia, isso aqui nós estamos orando contra todos os dias, combatendo isso aqui. Nós queremos ser abençoados, prósperos, desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós nessa área. Mas veja, irmãos, o quanto o problema é sério. São três coisas ruins. O dinheiro pode tirar totalmente o nosso coração de Deus, pode concorrer com Deus em nosso coração, ou pode nos esfriar da fé, nos desviar da fé. Então veja bem, é um assunto que nós não podemos deixar de lado. É um assunto que você não pode ignorar na sua vida cristã. Você não pode deixar isso aqui, não deixa, essa área aqui é eu que resolvo. Não faça isso, em nome de Jesus. Você vai perder muito de Deus e o diabo vai fazer a festa. Olha o que esse autor aqui diz. Randy Alcorn, um escritor, poeta, criador do ministério grande lá nos Estados Unidos, que trabalha esta área e outras. Randy Alcorn diz algo muito verdadeiro. Deus vê nossas finanças e a nossa fé como duas coisas inseparáveis. Não tem como separar. Ele diz outra coisa também muito legal. Nossa maneira de lidar com o dinheiro é crucial para o nosso relacionamento aberto e correto com Deus. Agora pensa comigo. O diabo é inteligente, astuto, como eu disse.
Ele sabe o que afeta o seu coração. Ele sabe como desviar o seu coração. Ele sabe como esfriar o seu coração. Ele sabe como estabelecer competição no seu coração. O diabo sabe. O que ele pode usar? Ele sabe. Bom, se ele sabe, ciente disso, o que ele vai usar? Esta arma aqui. Ele vai usar essa área. Ele vai usar o dinheiro. Ele vai usar os tesouros para poder cumprir os propósitos dele na sua vida. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, todo projeto do diabo contra a sua vida financeira será cancelado. E eu declaro que todos os planos de Deus, se cumprirão na sua vida. Porque você vai sair daqui nessa manhã decidido a dar um sprint nesta área da sua vida. Quantos desejam isso? Diga amém. 3 verdades fundamentais que nós precisamos saber se quisermos dar esse sprint. 3 verdades. Eu falei no início, vou só frisar aqui e ler alguns textos aqui. O diabo não quer te ver abençoado financeiramente, desfrutando de abundância, prosperidade, milagre. O diabo não quer isso. Pelo contrário, ele quer te escravizar, te enganar, te cegar, para que você não desfrute disso, daquilo que Deus tem. Sabe o que acontece com muitas pessoas? E toda vez que eu converso sobre esse assunto com alguém, eu falo sobre isso. Já ouvi muito esse argumento. A pessoa fala assim: pastor, eu não sou fiel, mas eu tenho tudo que eu preciso. Deus me dá tudo. Ok, Deus não vai deixar de te dar, porque você não é fiel. Porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é Deus. Ele é muito diferente de nós. Nós falhamos. Nós pisamos na bola. Nós retrocedemos. Nós ignoramos a palavra. Nós deixamos ele de lado. Ele nunca faz isso. Nunca. Ele sempre vai ser fiel com você. Só que uma coisa é você viver debaixo da dimensão da misericórdia de Deus. Outra coisa bem diferente é você viver debaixo da dimensão do favor, da graça abundante de Deus. Muda tudo. É outro nível de desfrute, de relacionamento. Infelizmente, tem muitos crentes dentro da igreja que estão conformados, vivendo debaixo da dimensão da misericórdia. Eu estou comendo das migalhas que estão caindo da mesa. Não está faltando nada, está tudo ok, tudo certo. Deus não quer que você viva nessa dimensão. Deus quer que você viva na dimensão da graça, do favor abundante. Que você viva de milagres, que você seja surpreendido por Deus, que você receba aquilo que você nunca imaginou que poderia receber, que você seja abençoado de frente, de trás, pelos lados, de todas as formas. Deus quer que a igreja dele, os filhos dele, vivam debaixo da dimensão da graça e do favor. Inclusive estamos caminhando esse ano 2025 com essa temática. Estamos sob o favor de Deus. Quantos estão sob o favor de Deus? Diga amém. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. A menos que você não queira. Mas para aqueles que creem e que desejam isso, é o que Deus tem. Deus quer que você viva na abundância. Deus quer que você viva com o melhor dessa terra, comendo o melhor, vestindo do melhor, andando no melhor. Deus quer que você desfrute disso. Mas infelizmente tem pessoas simplesmente contentes com a misericórdia de Deus. Tá, pastor, mas como é que eu faço então para viver sob o favor e sob a graça? Tem que cumprir os princípios. Não, mas eu não quero, eu tenho meu jeito de administrar meu dinheiro. Infelizmente, você não vai viver sob o favor e a graça. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vai abençoar aqueles que cumprem os princípios que Ele estabeleceu. Há promessas maravilhosas para aqueles que cumprem os princípios. E eu vou ler aqui alguns textos que mostram isso. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Princípio. Está aqui o princípio. Honra a Deus. Ok? Agora vem a promessa. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Diga, eu tomo posse dessa promessa. Mas antes da promessa veio o princípio. Honra ao Senhor. Você tem honrado a Deus? Pastor, essa área da minha vida está travada.
Eu estou com o pé no freio, pisei o freio de mão, puxei o freio de mão e ainda pus uns calços no pneu, não tá? Ixi, então, meu irmão, hoje você vai ter a oportunidade de mudar isso. Se arrepender, fazer um compromisso com Deus e dar um sprint. E Deus mudar assim, ó, da água para o vinho a sua vida financeira. Primeiro, o princípio. Depois, a promessa. Provérbios 28, 20. O homem fiel, diga comigo, o homem fiel, não é qualquer pessoa, irmãos. É os fiéis. O homem fiel, princípio, está aqui. Esse será acumulado de bênçãos. Está aí a promessa. Mas o que se apressa a enriquecer, ou seja, tem o coração no tesouro, ama o dinheiro, não obedece a Deus nessa área, não passará sem castigo. Estou lendo a Bíblia. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui, Bíblia, palavra de Deus. Provérbios 18, 20. O homem fiel, esse será acumulado de bênçãos. A bênção vai correr atrás de você. Fiel, se você for fiel. Mas o que se apressa a enriquecer, ele não passará sem castigo. Você quer bênção ou você quer castigo? Você quer bênção ou você quer disciplina? Você quer graça, favor, abundância, transbordante, ou você quer simplesmente a misericórdia? Nós que escolhemos. Malaquias 3:10. Texto muito conhecido, não precisa de abrir, eu vou ler para você aqui para a gente correr. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Princípio, beleza? Princípio está aqui. Trazei todos os dízimos. É uma ordenança, é um mandamento bíblico. E provai-me nisto. Deus falando, pode fazer o teste comigo. Diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A promessa. Abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida. Essa é a promessa de Deus. E por vossa causa, aqui tem duas promessas. E por vossa causa, dos que cumprem o princípio, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra. Já ensinamos muito isso aqui. O diabo tem um demônio que se chama devorador, que está a serviço dele. Trabalha para fazer as pessoas se endividarem, complicar a vida financeira, gastar mais do que ganha, prejuízo no carro, os eletrodomésticos, tudo estraga. Eu acabei de arrumar, estragou de novo. Comprei um negócio novinho, deu problema. E tem gente que vive assim. A coisa acontece com ele todo dia, ele acha que não, é assim mesmo, faz parte da vida. O diabo tem um demônio chamado devorador que trabalha só nesta área. Ele é especialista em dar prejuízo, em fazer a pessoa passar raiva nesta área financeira. Chama devorador. A Bíblia está falando que existe uma forma de você amarrar esse demônio. Que forma que é? Fala, irmãos, eu acabei de ler. Que jeito que você anula a ação do devorador na sua vida? Sendo fiel a Deus. Não tem outra forma de você amarrar esse demônio. Não tem, é o que a Bíblia está falando. Olha o que esse autor diz aqui, muito conhecido nosso, esse livro tremendo. Prosperando em tempos de crise. Pastor Aloysio Silva. Quem conhece o pastor Aloysio? Cada célula é feita de papel, que procede de uma árvore, foi processada, que por sua vez cresceu da terra, o qual está indo debaixo de maldição. Então, o dinheiro recebe a mesma maldição. Mas quando nós entregamos o que é de Deus, abençoamos todo o nosso restante que fica em nossas mãos. Quando nós entregamos o que é de Deus, abençoamos aquilo que fica em nossas mãos. E naquilo que é santo, o diabo não toca. Ele é imundo, logo não pode tocar naquilo que é santo. Não pense que é Deus quem nos amaldiçoa. Devemos ser precisos com a palavra de Deus. Em Malaquias 3:9, o Senhor não diz que se não devolvêssemos o dízimo, primícias, Ele nos amaldiçoaria. Não é isso que a Bíblia está falando. Ele apenas diz que o resultado desta atitude seria maldição. Tem gente que acha que é Deus que amaldiçoa. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Nosso Deus é um Deus de bênçãos. Mas porque Ele tem compromisso com a palavra, Ele estabeleceu o princípio. Se a pessoa não cumpre o princípio, o resultado é
maldição. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você tem que entender isso aqui. O motivo de alguns ainda experimentarem maldição é porque não santificaram o seu dinheiro com dízimo e primícias. Não entregaram a Deus o que pertence a Ele. Então não tem outra forma de você santificar aquilo que fica nas suas mãos. A maior parte do bolo que Ele deixa nas suas mãos. Só tem uma forma de você santificar o restante e amarrar o devorador. É você cumprindo os princípios. Que, como eu disse no início, eu não vou falar deles hoje, um por um. Você já sabe quais são. Eu só quero que você entenda o que você está perdendo, não cumprindo eles. Esse é o objetivo da palavra. Mais um texto só mostrando aqui o princípio e promessa. Lucas 6,38. Dai, princípio, e dar-se-vos-á promessa. Então, depois que você dá, Deus te dá de volta. Mas Ele dá de qualquer jeito? Ele dá do tanto que a gente dá? Ele dá muito mais. Olha o jeito que Ele devolve. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quantos desejam isso? Diga amém. Mas primeiro nós temos que dar. Entregar o que é dele. Depois Ele traz de volta dessa forma aqui. Você vai receber muito mais. Então olha o tanto de promessas maravilhosas da parte de Deus. E um Deus, irmãos, diga-se de passagem, que não volta atrás. Porque nós prometemos e não cumprimos. Ele promete e cumpre. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é, nosso Deus não é assim, Ele é diferente. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não cumprirá? Então fique em paz, fique em paz. Quem perde não cumprindo esse princípio somos nós. Somos nós. E quem ganha quando cumpre também somos nós. Ok? Segunda verdade importante que você precisa entender para você acelerar nessa área. Tudo que temos vem de Deus e é de Deus. Então eu vou falar isso aqui mais uma vez. Já falamos isso aqui muitas vezes. Seu dinheiro não é seu. Dá um toquezinho no irmão do seu lado aí. Seu dinheiro não é seu, rapaz. Entenda isso. Sua casa não é sua. Seu carro não é seu. Sua família não é sua. Seu trabalho não é seu. Tudo tem que partir dessa verdade fundamental da palavra. Você precisa reconhecer que tudo vem de Deus. Diga assim: o meu Deus é a minha fonte. Diga isso mais uma vez com fé forte. Você precisa internalizar esse negócio. Diga assim: o meu Deus é a minha fonte. Tudo vem dele. Se você não reconhece isso, para por aqui, acabou, não tem como a gente avançar. Mas se você reconhece que Ele é a sua fonte, Ele te deu o seu trabalho, Ele que te dá seu salário todo mês, o dinheiro que você recebe feliz, quando sai o pagamento a gente fica feliz, é Deus que está te dando. É Deus, quando vem um aumento, um prêmio, um extra, é Deus que está te dando. Tudo vem dEle, tudo vem dEle, tudo. Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Quem dá força para nós trabalharmos e ganharmos nosso dinheiro? Quem? Deus. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Salmo 24, versículo 1. Tudo é dele. Ageu 2,8. Texto muito conhecido. O que o profeta diz lá? O que Deus diz na boca do profeta? Minha é a prata e o ouro. Deus é dono de todo o dinheiro que existe no universo. Pensa aí nos homens mais ricos do mundo, mega milionários, Elon Musk e companhia limitada, seus amigos. Os caras que eles não conseguem contar o dinheiro deles, sabia? Tem gente tão rica no mundo que ele não consegue ganhar, ele não sabe o quanto que ele tem. Pois bem, esses caras perto do nosso Deus, esse aqui, ó, tem nada. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Aliás, quem deu para eles foi Deus.
Se eles estão administrando bem ou mal, o problema deles. Mas quem deu foi Deus, porque Deus é dono do dinheiro. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem de Deus, desce do Pai das luzes, Deus. Tá, pastor, então o que nós somos com relação a tudo que Deus nos dá? Alguém sabe me responder? O que você é? Deus coloca tudo nas suas mãos, Deus te dá tudo. Nós somos o quê? Mordomos. Muito bem, essa palavra que a Bíblia usa. Você é um mordomo de Deus, um administrador. Deus coloca tudo nas suas mãos para você administrar. Agora é claro, Ele quer que você administre bem, que você seja um bom mordomo. Muitas pessoas não sabem o que significa essa palavra na Bíblia. Aliás, o significado da mordomia bíblica, né? Entende às vezes o que é mordomia do ponto de vista natural, administrativo, mas não entende o que é mordomia bíblica. Olha para cá, igreja, atenção, você é um mordomo de Deus. Ele está te dando coisas para você administrar. Mas eu vou te mostrar aqui agora o que é mordomia bíblica, no sentido bíblico. O que a Bíblia ensina sobre essa palavra, sobre essa missão que nós temos de administrar. Mordomia é a administração responsável e ativa do que Deus coloca em nossas mãos. Aqui que está o segredo, ó. Para os propósitos dEle, para glorificar o nome dEle. Então não é qualquer tipo de mordomia. Você não pode administrar aquilo que Deus te dá do jeito que você acha que tem que ser, ou da forma que você administra outras coisas. Deus nos tem como mordomos, bons mordomos, mas nesse sentido aqui, ó. De que forma você tem que administrar? De maneira responsável, ativa, e para os propósitos dEle, cumprindo os princípios que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Pergunto, quem é o bom mordomo? Quem cumpre os princípios. Quem é o mau mordomo? Eu administro errado, de qualquer jeito, e estou fora da bênção e do favor de Deus. Quem não cumpre, quem não glorifica Ele, quem não reconhece Ele, quem não devolve o que é dele. Esse é o mau mordomo, está administrando errado. Porque a mordomia bíblica é isso. Aquilo que Ele colocou nas suas mãos, você tem que administrar responsavelmente e glorificando o nome dEle, reconhecendo Ele. Deus só vai colocar, transferir riquezas, dinheiro, bens, bênçãos nas suas mãos, nas minhas mãos, se nós formos bons mordomos. Bons mordomos. Repita comigo, Deus, me faça um bom mordomo, porque é Ele que vai te capacitar. Nós precisamos ser bons mordomos, para que Ele transfira as riquezas para as nossas mãos. Pastor, Deus quer colocar riqueza em nossas mãos? Sim, a Bíblia diz isso. Se você não sabia, eu quero te dar essa boa notícia. Deus quer te fazer rico, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar muito mais do que você já tem. Pastor, eu estou feliz, satisfeito com o que eu já tenho. Amém, isso é uma postura louvável, mas Deus tem mais, Deus quer te dar mais. E todos nós queremos desfrutar de mais. Sonhe grande, sonhe alto, peça coisas grandes para Deus, porque o nosso Deus é grande, Ele é abundante. Tem gente que vai pedir as coisas para Deus, sonhar, e sonha pequeno, pede pequeno. Não, sonhe grande, honre a Deus na sua grandeza. Ele é grande, Ele é infinito na sua forma de nos abençoar. A Bíblia diz isso, Provérbios 8:18. Deixa eu ler esse texto aqui, olha o tanto que ele é. Eu não anotei eu não coloquei esse aqui no esboço aqui, deixa eu ler. Provérbios 8. Provérbios 8, 18 e 21. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Deus está falando, está tudo comigo aqui, está nas minhas mãos. Aí vai lá para o 21 ele fala assim, ó, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então Deus tem o ouro, tem a prata, tem riquezas, tem honra, tem bênçãos, mas é para Ele? Não, Deus não precisa disso. Ele quer transferir para as nossas mãos. Mas Ele vai transferir para as mãos de qualquer um? Não, Ele vai transferir para as mãos dos bons mordomos. Quem é bom mordomo, diga amém. Quem a partir de hoje vai sair daqui com esse desejo de ser um bom mordomo, diga amém. Pronto, então Deus está com isso aqui nas mãos dEle para transferir para as suas.
Pode preparar, você vai receber bênçãos. Você vai receber coisa de Deus que você não espera. Se tão somente você decidir ser um bom mordomo e dar um sprint nesta área na sua vida a partir de hoje. Terceira verdade e última, e depois a gente fecha aqui. Eu quero fechar com algumas dicas práticas aqui a respeito de vida financeira. Como que você vai acelerar na vida financeira. Terceira verdade. As riquezas terrenas são passageiras, os tesouros celestiais são eternos. As riquezas dessa terra vão passar. Os tesouros celestiais, ou de Deus, estes são eternos. Eu te pergunto, onde você está investindo mais e primeiro? No reino dessa terra ou no reino de Deus? Aonde você está acumulando riquezas? No reino terreno, natural, ou no reino dos céus? Aonde você está acumulando crédito? Aqui, hoje, com tudo aquilo que você pode viver, tocar, experimentar hoje, ou você também está pensando lá no porvir, eu tenho que ter crédito lá, eu tenho que acumular riquezas lá, porque é o que a Bíblia está dizendo. Porque tudo que é daqui vai passar, não tem valor nenhum. Mas o que é eterno, o que é celestial, vai permanecer para sempre. Se formos receber de Deus lá no reino, conforme nossos investimentos hoje, e isso vai acontecer, pensa aí, se você for receber lá no reino, quando você chegar lá no dia do juízo, no tribunal de Cristo, cada um receber de acordo com as suas obras, se nós formos receber de Deus conforme os nossos investimentos hoje, o que receberemos? Pensa aí. Estamos acumulando crédito com Deus ou dívida? Aí eu separei um trechinho desse livro aqui, tremendo também, Deus e o Dinheiro. Pois se alguém quiser, eu passo aqui, são livros muito bons que eu tenho nessa área, do John Cortines e do Gregory Baumer. Olha o que esse cara diz aqui, olha que legal. Imagine que você está vivo no fim da Guerra Civil dos Estados Unidos. Imagina aí. Você mora no sul, mas é natural do norte. Planeja mudar-se para casa assim que o conflito terminar. Enquanto está no sul, você acumulou bastante dinheiro. Suponha que você tem certeza de que o norte ganhará a guerra e de que o fim é iminente. O que você fará com o dinheiro que você ganhou? Se você for esperto, só há uma resposta. Você precisa trocar imediatamente o dinheiro pela moeda dos Estados Unidos, da parte do norte, a única que terá valor quando a guerra terminar. Só mantenha consigo o suficiente da moeda que você juntou para satisfazer as necessidades de curto prazo, que você vai ter que trocar a moeda. A ideia de Alcorn é clara. O que ele quer dizer com essa historinha aqui, essa ilustração? Nós cristãos temos informação privilegiada do resultado final. Sabemos que o reino de Deus virá, sim ou não? O reino virá. Está longe, está perto, o que vocês acham? Está muito perto. O fim está chegando. O grande dia está chegando. Logo, o acúmulo de muitos tesouros terrenos que não teremos a menor condição de usar, é, na melhor das hipóteses, uma visão míope, se não um desperdício absoluto de tempo. Como todos sabemos, caixão não tem gaveta, nem vai um caminhão de mudança atrás do rabecão. Ele usou essa expressão aqui, eu penso que deve ser o carro da funerária, né? Jesus chegou a chamar de louco o rico que armazenou sua riqueza aqui nesta terra. Em vez disso, devemos nos focar no acúmulo de tesouros no céu. Isso significa manter uma perspectiva eterna ao administrar nossa riqueza. Então, quando Deus coloca o recurso, a riqueza nas suas mãos, você está gastando tudo só com o reino da terra? Você não lembra de Deus? Você não pensa em acumular lá no reino do porvir? Você não pensa que isso você vai ter que dar contas para Deus lá?
Como é que você faz com o que Ele coloca nas suas mãos? Que será do valor de nossas casas, carros, guarda-roupas e poupanças de aposentadoria quando encontrarmos com Jesus? Vai ter algum valor isso? Quando a gente for encontrar com Ele? Não vai. Deus pode produzir bênçãos a partir de qualquer valor que investirmos em seu reino, mas Ele também avalia o total que escolhemos investir no seu reino. Deus deseja que desfrutemos suas bênçãos, mas que o façamos levando em conta o seu reino eterno, não o nosso reino temporário. Devemos nos manter atentos sobre onde escolhemos armazenar o nosso tesouro. O Eibim, você está juntando mais aqui na terra ou lá no céu? O dinheiro que Deus coloca nas suas mãos, você está investindo tudo aqui? Ou você está pensando lá? Tudo que a gente investe aqui, Deus tem para nós. Não é que você não pode investir aqui. Não é que você não pode desfrutar aqui. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está dizendo é que aquilo que Ele coloca nas suas mãos, você tem que investir aqui e também lá. As duas dimensões. As duas. Mas tem gente que só pensa aqui, no hoje, no agora. Ele não lembra de Deus. Ele não lembra do reino dos céus. Ele não lembra que vai ter um dia que ele vai prestar contas. E Deus vai falar, não, você não tem crédito, você tem a dívida comigo. Opa, não, você tem muito crédito aqui. Você viveu bem lá na terra, você desfrutou de tudo que eu te dei. Mas você lembrou de mim. Você me honrou. Você juntou aqui também, aqui, o seu está reservado aqui, Cristina. Ó, os seus tesouros aqui, está reservado. Porque você não viveu, você não gastou seu dinheiro só lá com você, pensando em você, não. Você lembrou de mim. É isso que Deus vai fazer conosco. É isso que essa história está falando. Nós devemos juntar tesouros no céu. A traça não corrói, eles não vão acabar, nunca vai passar e tudo vai voltar para você e para mim. Volto a repetir, não é que Deus não quer que a gente invista e viva aqui desfrutando de tudo que Ele tem. Não é isso. Deus quer te dar tudo bom e melhor aqui. Mas se você esquecer dele, aí a coisa complica. Se você esquecer do reino celestial, aí a coisa complica. Quero fechar com algumas atitudes e conselhos, né? Ou atitudes ou conselhos práticos, para você conseguir dar um sprint nas suas finanças. Você vai acelerar e você vai experimentar tudo que Deus tem para você nesta área, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeira e mais importante, primeira dica, primeiro conselho: converta seu bolso. Pronto, esse é o primeiro. Você está aqui me ouvindo hoje, pastor, até hoje eu não resolvi essa área da minha vida. Até hoje eu tenho problema com isso. Até hoje eu tenho dúvidas. Até hoje eu não sentei para conversar. Até hoje eu não fiz um compromisso com Deus. Eu te digo em nome de Jesus, querendo o seu bem, querendo ver você abençoado, converta seu bolso. Pronto, esse é o primeiro passo. Alinhe essa área da sua vida com a palavra, ok? Segunda dica, seja grato, gratidão. Quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele coloca aqui, nós temos uma propensão maior para sermos fiéis, para reconhecermos Ele. Mas se você não é grato, se você, quando você recebe seu salário, seu dinheiro, seu bônus, sua mesada, você não agradece a Deus, você não vai reconhecer esse Deus que é a fonte. Pastor, mas tem gente assim na igreja? Tem. Tem gente ingrata, tem gente que não reconhece que é Deus. Não tem como, se você não mudar esse coração seu, você não vai dar um sprint nessa área. Recebeu a bênção, obrigado Senhor, obrigado, é o Senhor que me deu. Pronto, quando a gente faz isso, o Espírito Santo naquele mesmo momento nos toca. Opa, Ele me deu, deixa eu reconhecer Ele, deixa eu honrar Ele, deixa eu entregar o que é dele. Pronto. Mas quem não é grato, ele não faz isso, o coração dele é duro, é insensível. Ele só está ligado ali na bênção, ele está preocupado só com a bênção, ele esquece do abençoador. Terceira dica ou terceiro conselho, dívidas. Pergunto para você, você é acumulador de dívidas? Ou você é pagador e evitador delas? Porque tem gente que é acumulador de dívidas, ele corre atrás de dívidas. Como é que você quer ser abençoado nessa área se você
gasta mais do que você ganha, seu salário vai tudo com empréstimos. Eu conheço pessoas dessa igreja que o salário dela todinho vai embora por causa de empréstimos. Como é que uma pessoa dessa vai dar dízimo? Vai ser fiel a Deus? Como? Não sobra nem para comprar o gás, a comida, véio. O básico, o importante. Deus não quer o dízimo de uma pessoa dessa, desorganizada, desregrada, sem limites. Deus quer que você organize a sua vida financeira e depois passe a ser fiel a Ele. Esse é o lógico, é o certo. Então você é um acumulador. Você já tem 2, 3, mas você quer fazer a quarta, a quinta, a sexta. Eu sempre falo, eu apanhei muito na minha vida financeira no começo, passei muitos perrengues com a minha esposa no início, eu era ruim para administrar dinheiro, apanhei, mas aprendi. Ouvindo conselhos do pastor, arrependendo, falei, Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu já quebrei cartão de crédito, fiquei tempo na minha vida sem cartão de crédito, porque eu não sabia o que a Bíblia ensinava nessa área. Mas hoje, graças a Deus, eu experimento o que Deus tem para mim. Graças a Deus. Mudou tudo. E eu tinha isso na minha cabeça. Não, eu já tenho uma dívida. Dívida me incomoda. Eu vou até ler para vocês aqui o que alguns filósofos falam a respeito de dívida. É um negócio engraçado. Mas dívida me incomoda. Se eu tenho uma dívida, eu não consigo fazer outra. Ou só se for muita necessidade para me fazer outra. Enquanto eu não pago aquela, eu não quero entrar noutra dívida. Mas tem gente que entra na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. O salário dele está todo comprometido, ele ainda está fazendo dívida. Uma pessoa dessa vai prosperar em Deus? Não vai. Não vai. Cuidado com as dívidas. Dívida é uma escravidão do homem livre. Olha o que esse cara fala. Dívida é uma escravidão. Escravidão é coisa boa ou coisa ruim? Do homem livre. O endividamento é um peso. Lembre-se, correr leve é muito mais fácil. Opa, o endividamento é um peso. Uai, se é um peso, vai me atrapalhar. Eu quero correr leve nessa corrida, eu quero dar o sprint, eu preciso estar leve. Então ele fala aqui, lembre-se, correr leve é muito mais fácil. Uma dívida, olha o tanto que isso aqui é sério, irmãos. Uma dívida nunca é somente uma mera questão financeira. Ela afeta o nosso humor. Olha aqui, ela afeta o seu humor, seu estado de espírito, seu sono e os nossos relacionamentos. Irmãos, cuidado com esse negócio. Pastor, mas hoje é difícil a gente viver sem dívida. Concordo, eu tenho as minhas. A gente adquire a maioria das coisas nas prestações mesmo, tranquilo. Mas quando isso se torna um negócio descontrolado na sua vida, você está frito. O diabo pode usar essa cilada para te prender e não te deixar acelerar. Então não estou falando que a gente não tem que fazer. Muitas coisas hoje a gente consegue mesmo comprando parcelado. Mas você controla isso? Você compra dentro do seu orçamento? Ou esse negócio extrapola? Estou acabando. Dentro disso aqui também, quando eu estava preparando essa palavra, eu senti de falar isso. Irmãos, tem pessoas nessa igreja que devem um para o outro e não paga. Tem pessoas dessa igreja. Já chegou para mim, chega para o pastor. Pastor, fulano não me paga. Pastor, o que eu faço? Pastor, eu quero matar já. Nós fala, não mata não, porque se você matar, você não recebe. Aí que você não recebe mesmo. Se você deve a alguém e você não paga, presta atenção aqui. Além de você estar se mostrando como um mau caráter, você está permitindo sentimentos errados naquela pessoa ser gerados contra você. Aquela pessoa lá que você está devendo, ela está falando mal de você. Ela está lançando palavras de morte, de desgraça, de destruição, porque a pessoa fica com ódio, fica irada. Na hora de pedir emprestado, ela vem como um doce, né? Faz aquela cerimônia, chama para almoçar em casa, dá até um presente. E depois esquece da dívida, esquece. Se você deve a alguém, você tem que procurar essa pessoa e pagar. Você tem que liberar isso para que você corra tranquilo na corrida, seja abençoado por Deus. Você tem que limpar esse canal. O canal está sujo, está impedido, está obstruído, se você deve a alguém.
Nós aqui nessa igreja, nós não autorizamos ninguém a emprestar dinheiro para ninguém, emprestar cheque, emprestar nome. Aliás, a Bíblia fala isso, Salomão fala sobre isso, nós somente confirmamos o que a Bíblia diz. Mas as pessoas fazem isso por conta própria, depois vem para o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou matar. Não mata não, se você matar você não vai receber e ainda vai preso. Não adianta. Mas eu coloquei esse tópico aqui, lembrei disso. Paga, resolve essa questão, senão você não vai acelerar nunca. Aparência e realidade. Você é daqueles que vivem de aparência? Gosta de ter o que não precisa, o que não pode ter, mas que tem que ter para mostrar e falar que tem? Tem muita gente na igreja vivendo assim, ó. Ele não precisa ter, ele não pode ter, mas por causa dos outros ele quer ter. E aí ele endivida, ele compra, ele faz o que não pode, ele pega emprestado, vivendo de aparência. Não, Deus te chamou para viver dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, Deus quer te abençoar e te dar tudo que você precisa ter. Amém? Fuja disso. E olha que eu não tenho a experiência que o pastor tem. Ele já tem 40 anos de ministério para mais. Eu tenho pouco. Eu estou fazendo completo. Estou entre os 15 e os 20. Mas já conversei com muitos casais que a briga deles, a confusão deles é por causa da área financeira. E sabe por quê? Especificamente dentro da área financeira? Porque um ou outro, ou a mulher ou o marido, quer viver de aparência. Aí complica a casa inteira, complica a família, complica as finanças da casa. Então esse negócio é um perigo. Mais fora do que dentro. O que é isso, pastor? Você é daqueles que gasta muito com alimentação e entretenimento fora de casa? Cuidado, isso pode ser uma cilada para suas finanças. Todo dia come em casa, todo dia pizza, sanduíche, pega isso, não sei o quê, pede para trazer aqui. Hoje está tudo muito fácil com o Uber, né? Nunca tem a comida em casa. Vamos fazer o que nós compramos, vamos organizar aqui, comer. Não, pede uma pizza, não, pede um sanduíche. Não, vamos sair. Ixi, esse negócio é bom para afundar, especialmente casais novos, na vida financeira. Então cuidado com isso. Uma vez ou outra, né, tudo acordado, combinado, numa data especial, mas aquela pessoa que todo dia ela sai para comer fora, ela gasta com muito entretenimento, as finanças dela vão embora, ela não vê. Cartão de crédito, você sempre paga o mínimo e gasta o máximo? Cuidado, viva sem cartão, vai ser melhor. Pastor, eu sou desse, eu pago o mínimo, mas na hora de gastar eu quero o crédito todo. Quebra ele, esquece ele na sua vida. Você vai ter problema, porque cartão de crédito é uma bênção se você souber usar e depois tiver o dinheiro para pagar aquilo que você gastou, ok? Esconde. O que é isso, pastor? Você é daqueles que não compartilha sobre a sua vida financeira, compromissos financeiros com o seu cônjuge? Pastor, faço tudo escondido, não falo nada. Se eu falar, ela não apoia, ela não deixa. Se eu falar, ele também não apoia. Então cada um faz o que quer. Meu Deus do céu. Corrige isso da sua vida. Corrige dentro da sua casa. Você não vai conseguir acelerar nunca. Tem que compartilhar. Tem que sentar, conversar. Meu bem, o que você acha? Meu bem, você pode me ajudar? Não, esse aqui é só você. Não, eu te apoio. Meu bem, não é o tempo. Meu bem, vamos esperar mais um pouco. Casal é assim. Casal cristão vive assim. Uma vez um irmão fez uma dívida aqui nessa igreja, fez uma dívida altíssima, e não falou para a esposa, não falou nada. Irmãos, quando ele foi compartilhar com a esposa, quase que esse negócio deu separação, quase. Então isso não existe, isso é perigoso. Compartilha as finanças, senta, põe o negócio na mesa, dá para fazer, não dá, espera um pouco, você concorda, você me abençoa, não. Porque se cada um for viver por conta própria e fazer o que quer do dinheiro, então para que está casado? Para que tem aliança? Por último, trabalho. Você é daqueles que acorda meio-dia todo dia? Jovens, cadê o jovem? Diga amém. Fica só no sofá gastando todo o seu tempo com TV e celular? É preguiçoso? Foge do trabalho, foge do esforço? Não gosta de estudar? Quer depender dos pais a vida inteira? Ou para o homem casado, quer depender da esposa a vida inteira ou sobrecarregar ela? Cuidado, esse comportamento não vai te fazer prosperar nunca, nunca, pelo contrário. Esses dias eu estava brincando com o Pietro, meu filho. Ele acordou meio-dia essa semana, feriado, emendou, a escola emendou, né? Quinta e sexta, sexta-feira ele acordou, era quase meio-dia.
Eu falei, moço do céu, você acordando meio-dia, o homem que acorda meio-dia não vai para frente na vida não. É claro que ele acorda todo dia cedo para ir para a aula. Eu fiz uma brincadeira com ele, mas passando uma verdade. Mas tem homens casados, velhos, que estão dentro de casa, sem trabalhar, sentado na frente do sofá. A esposa está lutando para pagar as dívidas e fazer, enquanto que o homem deveria arregaçar as mangas. Esses dias, conversando com um casal desta igreja, eu elogiei a atitude daquele homem. E ele falou assim, eu vou mandar minha esposa sair do emprego, porque estamos vendo ela muito cansada, muito corrida, os filhos estão ficando sem os pais, sem a presença dela, minha, eu já trabalho, ela também muito cansada, eu vou falar para ela sair, eu vou arrumar outro emprego, vou sustentar a casa, a família, mas eu quero ela dentro de casa, cuidando dos filhos, estando bem para mim, quando eu chegar, estando dispostas, feliz, porque a esposa estava reclamando para o marido, eu não estou dando conta. Aí o marido foi orar, Deus, eu não quero isso, eu sou o cabeça do lar, eu tenho que assumir isso aqui. Ele teve essa direção de Deus, essa ideia. Eu falei, parabéns, cara, parabéns. Deus vai te honrar. Você tem condições de fazer isso, de arrumar outro emprego? Tem. O meu trabalho me dá condição de fazer isso. Ótimo, então pronto. Vou trabalhar, ela vai estar dentro de casa, descansada, cuidando dos filhos. Os filhos é tudo pequenininho. Mas tem muitos homens que falando, não, eu vou cruzar o braço, minha esposa me sustenta. Minha esposa trabalha, minha esposa tem um salário, é concursada. Eu estou aqui. Não, homem dentro de casa, cuidado. Cuidado, porque não é o que Deus projetou para você, não. Eu quero orar agora, encerrar. E o meu pedido vai ser em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que você pode acelerar na sua vida financeira se tão somente você quiser. Hoje nós compartilhamos um monte de verdades aqui. E eu creio que a ideia central da pregação foi essa, de que se você não cumprir os princípios da palavra nessa área, você não vai conseguir acelerar, não vai. Você vai ficar com o pé no freio, vai ficar vivendo na média, vai ficar perdendo tudo aquilo que Deus tem para você, quer fazer na sua vida. Mas se você sair daqui hoje, decidida a dar um sprint nessa área da sua vida, fazer concertos com Deus, fazer escolhas, resolver pendências com pessoas, com o próprio Deus, eu te garanto que Deus vai acelerar essa área na sua vida e vai mudar o cenário. Você vai experimentar bênçãos. Você vai viver debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Aqueles que já vivem, glória a Deus. Continue. Vá até o fim, porque o diabo vai te tentar para você parar, para você desistir. Vá até o fim firme. E para aqueles que ainda não vivem essa realidade, eu te convido. Deus tem isso para você. Deus está te dando mais uma oportunidade hoje. Deus está falando com você nesta manhã e Ele quer ver você correndo para chegar como um vencedor e ser um vencedor nesta área. Amém? Quantos desejam isso? Diga amém.